Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a aprender a virtude do esporte, né? De, de uma área a uma composição que sobre área e composição regra e rega as pessoas sobre conflitos em comum. Ou seja, a gente tem uma área marcada que torna comum por regências, né, por desinformações aos seres em prática. Prática de quê? De associações de atenções para que eles sejam valorizados, né? E aí eles consigam desse valor é, benefícios que podem ir ao além da consideração da virtude daqueles que empregam seus corpos, suas vidas em benefício de ser recompensado por essas devoções, né? Porque, querendo ou não, existe um sacrifício molecular das pessoas que se concentram para se desempenhar sobre esses papéis dentro dessas dinâmicas de esporte. E isso faz com que elas, dentro desse ritmo em sacrifício, precisem colher uma certa unidade de paz, né? Então, até para começar essa atenção que eu vou dar para os esportes, né? Eu vou pegar um esporte que desesporta para nós um benefício de consolo sobre a sobrevivência das pessoas que tomaram nota de atenção sobre agentes que desmarcavam empreendimentos, né? Empreendimentos de ocupações e lamentações dos seres, né? Porém, eu vou pegar aqui, ó, e todo o começo de vídeo eu vou ler uma passagem para criar uma certa rima para com essa playlist de, de associação de valores, né? Nós aqui vamos falar de esportes no sentido das atribuições lógicas que preparam os seres para desatencionar seus músculos sobre funções potenciais e pon, 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 arrecadativas de pontos, né, pontuais, né, por função ou por objetivos de pontos entre competições e competências, né? E hoje em dia a gente pode falar de vários esportes, principalmente esportes tecnológicos. Você tem o trabalho com os efeitos que exportam ao organismo das pessoas efetuadas por esses efeitos pontuações. E essas pontuações, elas dizem pela pontuação um desequilíbrio previsto dentro da lógica de incitação desses efeitos, né? Eu posso juntar um efeito coordenado e isso elevar a luz do afetado
como um verso de consideração prevista, já vista. Então eu consigo causar esses efeitos e desesporte estar sobre é, mediação, mesuração, modelação dessas classes de empregar esses jogos dentro das áreas e das observações. Isso hoje em dia considera-se até mesmo na subliminar realidade que isso se encontra, efeitos médicos, né? Existem seres que são doutores de dizerem e despotuarem potenciais de servir os seres a algo a mais que eles conscientizam saber que deveria ou medicamentaria ser, né? E aí disfuncionam sobre essas funções daquilo que eles consideram. E se eles consideram isso, é por uma resolução muito forte de apego. Então a gente tem aqui, ó, essa é a carta de resolução muito forte que desapega os seres a sustentarem suas classes entre o céu e o inferno, entre o poderoso e o contrapoder, entre nós e o espelho de nós, que lamenta o tom de nós buscarmos conexões para reatender esse tom em um modelo substancial, em um modelo físico. E é de atividade física que a gente está falando. Esse santo poder que nos reúne em organizações confiáveis, seguras, né? Sem isso, nós não seríamos tão nós assim, com esse potencial diverso, né? Com essas ambiguidades que podem servir aos ouvintes várias resoluções de consideração, ou seja, elevar a consciência ao paraíso. E aí desparalisar em nós é motivo para concordar ou discordar dessas efluentes, né? Bom, então eu vou lá, eu vou abrir aqui a Bíblia, né, dentro dessa playlist e vou abrir aqui, ó. Vou ler um versinho. Eu achei aqui, ó. Livro de Tobias, capítulo 2. Acho que eu vou ler esse versinho aqui. Isso mesmo, ó. Tobias, livro de Tobias, capítulo 2, versículo... Começar no 1 aqui e vou ver onde que eu vou parar, ó. Tobit na provação. Durante o reinado de Assaradon, voltei para minha casa e minha mulher Ana e meu filho Tobias me foram restituídos em Pentecostes, que é uma festa nossa, a santa festa das semanas. Foi-me preparado um bom almoço. Reclinei-me para comer e a mesa foi servida com pratos em abundância. Disse então ao meu filho Tobias: vai ver se encontras entre nossos irmãos deportados em Nínive algum pobre que tenha na mente o Senhor de todo o seu coração e traze-o aqui para que tome refeição comigo. Eu vou te esperar até que voltes. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, né? Tobias, capítulo 2, versículo 1 ao 8. E fica de imersão considerativa
desse alelo de potência de desesportar razões para fazer dados de consciência e reflexão aos homens que escutam e treinam a se atentar a fazer resoluções das imagens que lhes saltam à mente ao escutarem esses versículos. Bom, e aí hoje eu separei aqui, ó, para nós começarmos a aprender a virtude do esporte, o esporte chamado de voleibol. Né? Então a gente tem o voleibol, né? Voleibol. Então, tudo aqui agora, né? A gente vai quebrar os paradigmas dos esportes que a gente tecnicamente conheceu e vai buscar conhecer o além desse tão celebrado e perpetuado esporte. Essa placa de descontrair e conter razões para elevar os agentes, os profissionais ali, os personagens, a uma versão de si mesmo que são preferenciais, a uma elevação de potência. Aí isso é muito bom, né? Vamos lá, voleibol. Primeira coisa que a gente faz é cumprimentar o título, né? E o título ele tem aqui para nós, ó, a flexão de um V que diz ao organismo uma difração, uma barreira que eleva em escala a desinformação que se faz em um complexo de desinformatividade, uma bola. E a bola, ela diz, contém a pressão de uma ação que reage desencadeando o reflexo desespelhado no organismo. Então, aprender a jogar é aprender a se auto-dirigir por controle rítmico e coordenado de campo e com passiva contrastativador. Né? Esse contrastativador é o adversário. E para quem não entende, o adversário, ele é na Bíblia, ele é uma escala daquilo que pode ser o mal. O adversário, ele é a porta para uma escala de mal. E aí você tem os níveis de adversário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você pode ter uns 7 níveis de adversário. O mal, ele pode ter esses níveis por julgamento. Não é à toa que um jogo, ele geralmente possui um juiz. Alguém que interfere no adversário. E sempre um é adversário do outro, né?
E aí esse um ele vai se diferenciando em um e esse outro um vai se diferenciando também por táticas e pontos de realizados contra o adversário. Então a gente vai desadversarizando, sarizando o adversário. Então a gente tem as táticas e é o adversário vestido em nós que nos faz mal e é o ataque ao adversário que também nos eleva em maldade, né? Então a gente precisa de cuidar dessa realização de concentração, desses contrastes de visões, porque pessoas elas podem nos ver aqui, aqui, aqui e aqui e aqui e aqui. E a gente pode estar aqui por resolução de jogo. Só que o aqui e agora que a gente pode estar em resolução de jogo precisa ser afinado com a partida. Porque se você deveria estar aqui e você está aqui, existe algo errado, né? Esse algo errado pode colocar esse mal aqui a uma potência de julgamento, a uma potência de ajuizamento, porque o mal previsto para que você equilibrasse estava nessa casa aqui, ó, nessa anotação. E você estava tocando esse aqui, entendeu? Então a gente tem essas realidades na subliminar repartição que mora nos jogos, né? Então a gente tem essas técnicas para ver debaixo das partidas e dos participantes dessa partida. E a gente quer ver, porque a gente tem atenção para desconter informações disso, informações dessas resoluções. Então, prestem bem atenção. Nós temos atenções para ver as resoluções dessas partículas. Porque tudo isso nos leva a práticas. E olha, a gente sempre sabe a prática mais correta. Agora, o quanto o jogador está distante dela, sob essa referência aqui, é que nos é valioso, né? Então não tem nada disso que a pessoa nasce valiosa e blá 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 e blá 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 e blá 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 e blá blá blá, o escolhido. Não tem essas questões. A questão não é ter escolhido. A questão é praticar para ser o escolhido para jogar no nosso time, né? Então não tem o escolhido. É as nossas pesquisas de descontrair dados para revelar esse alguém aqui, ó, que nos falta para colher e medir sobre acolhimento a referência de brilho, né? De nos brindar. De nos servir como apontamento, né? Bom, então vamos lá, vamos dar início à partida de reconhecimento do jogo em si, que se chama voleibol. O voleibol é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra retangular. Aqui, ó. Voleibol.
Ball. Primeira informação, duas equipes. Quadra retangular. Então, reta angular. Duas equipes numa quadra retangular. Então aqui já começa as marcas, né? Na verdade, acho que não é nem isso aqui. Ela é dividida por uma rede colocada verticalmente sobre a linha central. Então aqui a gente tem a rede. E aí a rede, ela define aqui, ó, essas conexões aqui de transmissão de colinergias, né? E aí a gente tem aqui, ó, o lado que não faz parte, a linha de passe. Okay, ó. Bom, vamos seguindo que a gente vai aprender. O voleibol é jogado com uma bola e com as mãos. O objetivo principal é lançar a bola para cima da rede e fazê-la tocar no chão do adversário. A gente tem uma bola, né? E é jogado com as mãos. Então, o órgão na linha de ataque, o agonista aqui, ó, é a mão. Então, aí você se pergunta, para que eu vou jogar vôlei? Ball. Ora, você vai desenvolver uma ferramenta de ataque, vai criar uma precisão, vai ganhar força de ataque colinérgico sobre referência de uma área que desesporta regras e contém adrenalina sobre a suspensão de um adversário que pode te levar ao mal ou te fazer controlar esse mal com a afinação certa. E você tem a capacidade, né, sobre esses treinos e esses desenvolvimentos de conquistar maior a curadoria estratégica na habilidade de processar os dados que desarriscam a despontuação, a desconexão dos seus controles e objetivos dentro dessa linha de ataque. E ainda você pode sair vitorioso. E além disso, tem outros órgãos que são desenvolvidos. A gente colocou o agonista, que se desenforma com potencial de ferramenta, né? Uma ferramenta processual nesse sentido de ataque com a bola. A gente colocou esse agonista, mas a gente tem outros antagonistas que em dados momentos de movimentação se tornam agonistas e ajudam a desenvolver o ataque. Corpo em movimento. Vamos ver aqui então, ó. Vejam só. Olha que legal, né? A gente tem esse retângulo e esse retângulo ele simboliza um núcleo, o centro de controle dessa adrenalina de estar suspensionando a energia sobre a pontuação que desarca chocar, né? E aí a gente tem a parte externa desse núcleo, que também desajuda a organizar
esse núcleo de contenção dessas distensões. Então, essa é uma célula. E aqui a gente pode ver muito bem a partir dessas resoluções de imagem, né? Vários participantes, o juiz, as duas equipes. Agora vamos lá, vamos ver as regras. Só vou desenhar aqui uma coisa que é importante. As principais regras do vôlei são: cada equipe possui um técnico, uma partida é constituída de 3 a 5 sets. Então, um técnico por equipe. 3 a 5 sets, uma partida. A gente tem de 3 a 5 sets. Eu ainda não sei o que são sets. Vamos ver se vai explicar aqui. Não existe tempo pré-determinado para cada set. Não existe tempo para o set. Cada set tem um máximo de 25 pontos com uma diferença mínima de 2 pontos. Então você tem 25 pontos para atingir nenhum set. E a diferença máxima é 2 pontos. Diferença de 2 pontos. Ou seja, acredito que se os dois estiverem empatados com 23 pontos, ou com 25, 24 pontos, um vai ter que conseguir 26 para ganhar a partida. Para ganhar o set, né? Em caso de empate no final do set, 24 a 24, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida. 26 a 24. Então é mais ou menos isso aqui. Ganha a equipe que vencer 3 sets. Então, ganha quem vencer 3 sets. Então, pode ter de 3 a 5 sets e ganha quem vencer 3. Se houver empate nos sets, o quinto set será decisivo. No entanto, este vai somente até 15 pontos e também precisa de uma diferença mínima de 2 pontos. Então, se tiver empate aqui, 2 a 2, o que vai acontecer? O quinto set, ele vai até 15 pontos. E continua a mesma regra, né? Diferença de 2 pontos vale para cá. Bacana. Então, bom, o que essas regras representam? Elas representam o feedback do conjunto associado à participação dessa associação, né, de valores, associada à participação dessa partida.
Quantos jogadores tem o voleibol? Então vamos responder. Quantos jogadores? No vôlei de quadra, cada equipe é composto por 12 jogadores. Então, no vôlei de quadra, a gente recebe 12 jogadores. Deste, 6 jogadores considerados titulares, enquanto os outros 6 são reservas. Então, 6 titulares e 6 reservas. Ou seja, possíveis substitutos caso ocorra alguma impedância. Além do vôlei de quadra, há também o vôlei de praia, diferente da quadra. O de praia é jogado na areia e contém somente 4 jogadores, sendo 2 de cada equipe. Agora o de praia, a gente tem 4 jogadores, 2 para cada equipe. Uma imagem aqui para demonstrar a composição desse jogo em ambiente de praia, onde a dificuldade se encontra na resolução da superfície de contato dos pés. Percebam que a superfície de contato dos pés não é sempre plana. Existe uma certa composição por, por, por marcas na areia, né? Digamos assim. Isso muda muito a sensação dos jogadores, e aí eles precisam de mais perspectiva sensitiva na razão molecular dessas pernas sobre esse plano. Posições do voleibol. Quais são as posições? É preciso entender de posições para entender estratégias. Cada jogador tem uma posição dentro da quadra, apresentando a seguinte ordem de rotação. 3 jogadores posicionam-se perto da rede, 3 jogadores posicionam-se na linha de trás. Então, um pouquinho. Essa aqui é a nossa área de campo. E aqui a gente tem a rede, né? E aqui tem a área do campo adversário. Né? Não, ficou ruim a montagem. Vou postar assim. E aí a gente tem 3 próximos aqui da rede, defendendo a rede, né? E 3 mais distantes. Acredito eu assim que os que ficam próximos à rede, eles possuem características diferentes dos que ficam atrás, porque os que ficam próximos à rede geralmente precisam de ser mais altos, enquanto os que ficam distantes eles precisam de ter mais agilidade e força, né? Então existe essa composição por observação e dificuldade sobre as atividades que precisam servir ataques e defesas no sentido do objetivo, né? De pontuar.
Aqui a gente tem uma imagem demonstrando aparentemente essa questão dos jogadores, né? Pertos e distantes da rede. Quando se comete faltas no vôlei? Sobre as faltas. As regras do voleibol incluem diversas faltas no saque, ataque, passe de bola, toques, posição, rotação de jogadores, dentre outros. Alguns exemplos de faltas são 2 toques. Então a gente tem os 2 toques. Dois toques. Como assim? Quando um jogador toca a bola 2 vezes consecutivas ou a bola bate em várias partes de seu corpo. Então, olha só, o juiz ele precisa ficar atento e não é só o juiz, mas o próprio jogador, a índole do jogador está no respeito a essas faltas, quando ele perceber que cometeu, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? Bom, 4 toques. Quando a equipe toca na bola 4 vezes antes de enviá-la aos adversários. Contudo, há uma exceção a essa regra, permitindo 4 toques desde que isso inclua o toque do bloqueio. Por exemplo, se a equipe adversária atacar e a bola bater no bloqueio da equipe, pode dar mais 3 toques na bola para tentar atacar de volta. 4 toques. O bloqueio adversário permite 3 toques a mais. Então a gente sempre tem 3 toques. O quarto ele não pode acontecer. O quarto só pode acontecer quando esse quarto é o bloqueio do adversário que toca. Essa é a outra regra. E é falta quando ocorre isso, né? Toque apoiado. Quando um jogador se apoia em outro da sua equipe, também é considerado falta se ele se apoia em alguma estrutura ou objeto dentro da área de jogo para golpear a bola. Então, quando um jogador se apoia em outro da sua equipe, também é considerado falta se ele se apoia em alguma estrutura ou objeto dentro da área de jogo para golpear a bola. Então, é basicamente existe a necessidade de autodomínio, né? Rotação. Outra falta, a rotação. Que falta é essa? Se a rotação entre os jogadores não acontecer de maneira correta na hora do saque, a equipe comete falta. Então, é uma rotação entre os jogadores. Então, ocorre uma rotação entre os jogadores e precisa de acontecer. Rede.
Se a bola for jogada entre o espaço das duas antenas próximas da rede, o jogador cometerá falta. Entre o espaço das duas antenas próximas da rede. Então, deixa eu ver aqui, ó. Antenas próximas da rede de vôlei. A antena aí. Ah, legal. Quer? Se a bola for jogada entre o espaço das duas antenas próximas da rede, o jogador cometerá falta. Entendi. E a última falta é o golpe na bola na quadra adversária. Quando um jogador golpeia a bola que ainda está na quadra da equipe adversária, é falta. E aí isso pode acarretar danos para a equipe. Fundamentos do voleibol. Os fundamentos do voleibol são saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio. Muita atenção nessas palavras. Saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio. Então, toda a coordenada de um profissional, de um jogador, estar sobre a imagem, o ofício e dedicação desses elementos fundamentais dentro do campo, né? E aí ele fica carregado de atenção para a execução dos mesmos. Mas não é só executar, é executar de modo lógico em função do objetivo que é fazer ponto e melhorar a atenção para a sua equipe, para seu time. Então é assim que ele ganha atenção. Ele vai e saca, ele vai e recepciona a bola, ele vai e faz o levantamento da bola quando a bola chega, ele ataca a bola para o adversário e ele bloqueia quando o adversário tenta fazer um ponto e pegar ele desprevenido. Ele tenta estar à frente porque tem coleções de experiências e de atenções referente a essas execuções que o refina. Então, você já ouviu falar no termo refinamento de dados? Hoje é muito moderno, né? Nesses jogos de cultura tecnológica que a gente tem hoje em dia. Mas o refinamento da prática, da técnica, da execução, já existe há muito tempo e está no jogador, né?
Cada jogador do vôlei tem início com um saque. O sacador, como é chamado, o jogador que lança a bola, tem que arremessar a bola para cima da rede e dentro da quadra do seu adversário. Ou seja, a bola ela não pode ultrapassar essa quadra. Se ele ultrapassar o limite, a bola vai retornar para o seu adversário sacar. Note que quando a bola toca no chão do time adversário, ocorre a marcação de pontos. A chamada zona de saque representa o local onde o jogador sacador deve permanecer para lançar a bola. Trata-se de uma área de 9 metros de largura situada após cada linha de fundo. Cara, é muito metros, né? Que quadra de vôlei. Aqui, ó. Aos 9 metros. Os jogadores recebem um saque através do fundamento da recepção, geralmente feito através de recursos como a manchete ou o toque. O manchete é isso aqui, ó. É um recurso de recepção de bola. Tá vendo como existe um módulo, né, de contenção da pressão da bola de chegada sobre o efeito de oblíquo, o efeito oblíquo, de lançamento oblíquo, né? Ela vem angulada e a manchete é um recurso de repousar o ângulo, colocando uma acentuação na bola. Geralmente feita através do recurso como manchete ou toque. Os levantadores, como o próprio nome já indica, levantam a bola com a ponta dos dedos. Em seguida, passam aos atacantes que atacam, que tentam marcar pontos lançando a bola para o campo adversário. E aí a gente já viu, né? É a potencialização da mão. Ela se torna o agonista. Os atacantes, com um grande salto, lançam a bola com muita força para o campo adversário, com o objetivo de fazer a bola tocar o chão da equipe adversária e assim fazer o ponto. No entanto, os adversários podem realizar um bloqueio ou uma defesa para evitar que a bola toque no chão da equipe após o ataque. Observe que os bloqueios são realizados por 2 ou mais jogadores que estão posicionados próximos da rede. Sendo assim, para se defender contra o ataque do adversário, eles saltam no mesmo momento. Então existe um ensaio de coordenação sobre as práticas que esses jogadores fazem em campo. E aí dessas concentrações e dessas marcas existem as estatísticas, as probabilidades que fazem eles conterem nas dimensões das posições de bola o percurso de ataque e o tempo de ataque em que um jogador adversário vai realizar um movimento para que eles corram e se localizam frente ao campo possível desse ataque ocorrer.
né? Já é bem previsto isso dentro desse histórico de práticas desses jogadores. Eu não sei se tem um nome específico para jogador de vôlei, né? História do vôlei, resumo. Se não aparecer aqui, provavelmente não tem. O voleibol surgiu nos Estados Unidos. Isso aqui é legal de saber. Curiosidade, né? História. Surgiu nos Estados Unidos em 1895. 1895, Estados Unidos. Seu criador foi William George Morgan. Olha só. William George Morgan. Na época, Morgan era chefe de educação física da Associação Cristã de Moços, em Massachusetts. Líder da chefe de educação física. Cara, figuraça, né? Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários com o intuito de evitar lesões. Então o William ele queria evitar lesões. Primeiramente o esporte foi chamado de Mintonette, e pouco depois de voleibol. 5 anos após sua criação, o jogo foi levado para Canadá e mais tarde conquistou outros países do mundo. Na década de 40, o voleibol já era reconhecido mundialmente. 1940 era reconhecido mundialmente. Foi mundialmente Sendo assim, em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Fédération Internationale de Volleyball, FIVB, Federação Internacional de Voleibol em português. Esse órgão é responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte até hoje. Então, em 1947 é fundado a FIV, Federação Internacional de Voleibol. Em 1949 aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol para homens na Tchecoslováquia, na qual a Rússia saiu campeã. 3 anos mais tarde, esse campeonato já incluía o voleibol para mulheres, com vitória para a Rússia. Olha, 1947, já em 49 e 1952. Campeonatos, começam campeonatos em 1949 e em 1952 já haviam mulheres participando. Que excelente, né?
A partir de 1964, o vôlei se tornou um esporte olímpico, o qual permanece até os dias atuais. 1964, esporte olímpico. O qual permanece até os dias atuais. Atualmente, o voleibol possui muitas equipes e adeptos pelo mundo. Vamos lá então. No Brasil. Em 1915, o voleibol foi praticado pela primeira vez no Brasil. Atualmente, o voleibol é um esporte muito conhecido. Inicialmente era considerado um jogo para meninas, mas essa percepção foi mudando ao longo do tempo. 15 era considerado feminino. Vale destacar que em 1984 a seleção brasileira de voleibol masculino conquistou sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Ó, que legal! 1984. Medalha olímpica masculina. Vamos pôr aqui primeira. A seleção ficou conhecida como a geração de prata, graças à medalha conquistada em 1984, que foi tão valorizada como se fosse uma medalha de ouro. Esse momento representou um grande avanço na disseminação do vôlei no Brasil. E, sendo bem honesto para vocês, gostaria de colocar a título de beleza, né? A estrutura do padrão físico mesmo, né? Sem estereótipo. Observe como que a prática de atividade física, com uma certa organização pretensiosa, né, coloca os seres a se desimportarem em ser servidores desse ofício até conseguirem manter, né, sobre toda essa organização um estado físico bom, né? E outra coisa, esse é um olhar para o status físicos de jogadores, né, de voleibol. E todos os jogos a gente consegue observar que existem padrões que desassociam os estados físicos dos jogadores por predileção objetiva, né? Ressalto aqui pelo fato de isso desencadear impulso de consideração desses ofícios, né? E conseguir levar pessoas que querem ter esse padrão de beleza para ofícios semelhantes. Então isso existe a ajuda da assemelhação, né? Nós aprendemos assim. 8 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe masculina de vôlei conquistou o tão sonhado ouro. No total, os homens somam 6 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro, 3 de prata. Quanto à seleção feminina, as mulheres conquistaram 5 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro, 2008 e 2012, e uma de prata, 2020, e 2 de bronze, 1996 e 2000. Então, o último ano que o Brasil ganhou medalha de ouro foi em 2016.
aqui nas informações. No Brasil, além do voleibol de quadra, é muito comum a prática desse esporte na praia. O vôlei de praia começou a ser praticado no nosso país em 1930. Então foi exportado, considerado consideravelmente a prática desse esporte em ambientes de praia. Pro final aqui. As curiosidades. Os primeiros jogos de vôlei foram realizados com uma bola constituída por uma câmara de bola de basquete coberta de couro. Hoje ela é geralmente mais leve e feita de couro sintético. A primeira quadra de voleibol tinha cerca de 15 metros de comprimento por 7,60 metros de largura. Atualmente a quadra mede 18 metros por 9 metros. A primeira rede de vôlei possuía uma altura de 1,98 centímetros do chão ao bordo superior. Atualmente ela é colocada a 2 metros e 43 centímetros do solo para os homens e 2 metros e 24 centímetros para as mulheres. Inicialmente, a rede tinha um comprimento aproximado de 8,3 metros, já hoje ela possui 9,5 e 10 metros de comprimento. Por causa que é esticada, né? Dia 27 de junho é comemorado o Dia Nacional do Vôlei. Então a gente tem até o dia para comemorar, dia 27 de junho. Dia do vôlei. Então é isso, né? Esse é o esporte que a gente elevou a concentração para falar e buscar compreendimento dessa arte. É importante ressaltar aqui que quem trabalha feliz trabalha desesportificando valor para o seu ofício. E aí, os pontos dentro desse ofício, dentro desse trabalho, melhoram a realidade não só do prazer de quem trabalha, mas do prazer de quem recebe o valor desse trabalhador. Então existem muitos trabalhadores com inúmeras medalhas de ouro escondidas. Por quê? Porque o ouro está no prazer em servir, né? E aí, desse prazer em servir, você tem pontos de alcance na melhoria dos objetos que a gente usa, dos produtos, né? Pontos de alcance de objetivos entre as regras de sociedade, associação dos seres. Existe uma certa liberdade e atualização da mesma, considerando as resoluções sociais que estão sendo implantadas até então nos dias para que as pessoas possam ser e servir-se daquilo que são, procurando cada vez mais serem e estarem felizes, né? Sem sombras de dúvida, ter dinheiro e gastar dinheiro é ótimo, mas é melhor ainda quando você gasta e recebe felicidade, né? Fica aí a anotação, porque muita gente não reconhece o sacrifício dos outros e aí colocam valores capitais na desconsideração, e aí a gente tem um monte de pessoas que perdem o patrocínio da graça
de poder se elevar a essas bênçãos, de estarem com os irmãos, vivenciando, aprendendo e, e conquistando resoluções, experiências para estar feliz e, e trabalhar feliz, né? Entre, entregar esses valores felizes em função dessa felicidade. Sem isso, o jogador ele não consegue atingir a, a colocação, ele não consegue é, desinformar-se como um jogador a caráter de sucesso em todos os pontos, né? Desde a qualidade física como na qualidade de estar atendendo ao time. É, bom, e aí a gente precisa de ter isso até mesmo para ser torcedor, né? Porque senão a gente não alcança a resolução manifestada por falta de acuradoria dos dados sobre a versão, né? A gente às vezes fica tão acostumado em, em, em fazer domínio ah, sobre disposições, né? Por exemplo, a gente vê um agente disposto em um trabalho. E aí a gente sempre afirma que ele é um agente dominado sobre esse trabalho. Mas às vezes a gente esquece que ele pode ser um estagiário ou ele pode não ser um trabalhador feliz. E aí a gente cobra a felicidade dele, porém a gente nem sabe se ele tem culpa da infelicidade. E muitas das vezes somos nós, ou o patrão que é descuidado e despreocupado com a felicidade que o seu contratado deveria ter, né? Deveria obter, né? E precisaria de ajuda para isso, né? Ou seja, a gente precisa de começar a pensar numa melhor resolução de qualidade socioeconômica no sentido social. Senão o Brasil ele nunca vai evoluir e vai se sentir feliz para afirmar com segurança entre a associação de pessoas, né? Quando a gente está feliz, eu vejo muitas pessoas inseguras de se afirmarem felizes, porque pode vir um agente e desafirmar isso a qualquer hora. Um mendigo, um protestante, um espírito, um espiritista, um catolicista, um ateudista, um cientista, e aí por aí vai fora, né? Sendo que todos estão na vida para ser felizes e arrecadarem a sobrevivência dos seus votos de felicidade. Essas outras coisas são só pontuações de instantes em cumprimento de objetivos de buscar a felicidade, né? Então a gente precisa se voltar a atenção essa esse lado de crescimento e população e definição de por motivações de enormismos, né? O que é enormismos? São vários nós em uma planta, em um sistema de reconhecimento que nega a especialização por generalização, por enormismos, por dificuldades de voltar a atenção a coisas específicas. E aí a preciosidade
de ser feliz e se encontrar feliz e ser vice-feliz se esvai, né? E aí o nosso tempo no mundo, por mais que seja grande, nunca basta, porque a gente está sempre preso no reflexo, procurando o próprio rabo, né? Nessa reflexão de enormismo. A gente nunca consegue enxergar o chega por felicidade, de gozo, né? De prazer, de prática. Então tá aí. Esse é um bom vídeo para começar a falar de esportes, né? Ficamos aqui com as dicas, com as denotações, sublinhações, subliminações, desescalações de resoluções e reconhecimentos das reflexões que tiramos disso. E aí a gente se vê num próximo vídeo falando e se concentrando em outro jogo, em um outro esporte. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até a próxima. Fui!